Querido irmão, querida irmã, a graça de Deus, a benevolência de Deus concede-nos vivermos mais uma Semana Santa. E já deu para percebermos que, assim como a Quaresma inicia com a quarta-feira de cinzas, a Semana Santa, ela inicia com o domingo de Ramos, não é? Aliás, é bom que depois pesquise, tem muitos mestres aí que ensinam, né? As cinzas que na quarta-feira de cinzas foram postas sobre a nossa cabeça, elas são feitas com os ramos secos e queimados do domingo de Ramos. Tá? Tenhamos isto em mente. Os ramos do domingo de Ramos aparecem onde? Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não é? Depois investigue isto aí. Então, há uma conexão enorme. Na verdade, a palavra de Deus é uma só. A vida de Deus que vivemos, que se nos é dado viver através da igreja, é uma palavra só. É um discurso só, como Deus é um. Não são dois, não são três deuses, mas é um Deus. Então, cada tempo litúrgico, cada momento litúrgico da nossa fé é um momento que está literalmente conectado com o outro. Quaresma é para ser vivido apenas para ser vivida apenas nos 40 dias da Quaresma? Não. Pentecostes é para ser vivido apenas 50 dias depois da Páscoa? Não. Mas é bom termos presentes essas conexões para que possamos refletir estas cinzas que hoje, na quarta-feira de cinzas, está sendo posta sobre a minha cabeça. É as cinzas daqueles ramos secos do domingo de Ramos, quando se aclamava Jesus, quando se lhe cantava hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Hoje, ele está dizendo-me que sou pó e ao pó voltarei. Hoje, na quarta-feira de cinza, ele está falando da minha transitoriedade, ele está falando da minha precariedade, ele está falando do tão pequeno que sou. Você já viu aquela fotografia que fizeram da Terra? É uma fotografia emblemática, né? Não sei quantos quilômetros de distância a Terra foi fotografada. Ela parece aquela coisa minúscula, né? Minúscula, insignificante. Um grão de poeira cósmica em meio a tantos outros e tantos outros bem maiores que ela. Um grão de poeira insignificante. Isso somos nós. Então, na quarta-feira de cinzas, Jesus está falando-nos da nossa pequenez, do nosso pó, das nossas cinzas, do quanto pequenos somos e precisamos sempre ter em mente nossa transitoriedade.
Precisamos sempre verificar nossa necessidade contínua de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Porque a santidade não é um patamar que chegamos e acabou-se. Eu aceitei Jesus. Agora eu leio, eu rezo o terço. Agora eu leio a Bíblia. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá bom? A conversão é um processo contínuo, constante, diuturno. Mas quando reconhecemos as nossas cinzas, e outra coisa, não é fácil reconhecer o nosso pó, as nossas cinzas. Quer ver? Conjuguemos o verbo errar, pecar, falhar, na primeira pessoa. É fácil conjugar o verbo pecar, errar, na segunda, na terceira pessoa, mas na primeira, eu errei. É reconhecer o pó, é reconhecer a cinza. Diante de um determinado prejuízo, levar a mão à cabeça, bater no peito e dizer: por minha culpa, por minha máxima culpa, eu sou o único culpado. Aquela decisão que Jonas tomou, é por causa de mim que esta tempestade sobreveio sobre nós. Lancem-me ao mar e a tempestade cessará. Queridos, isso não é para todo mundo. A gente critica Jonas, a covardia de Jonas, mas a gente não olha para a integridade, a sinceridade, a honestidade que ele teve em dizer: eu errei. Ele conjugou o pecado, o erro, a desobediência na primeira pessoa. O filho pródigo também fez isso. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei. Muitos de nós não temos essa coragem. Então não é fácil reconhecer as nossas cinzas, mas quando as reconhecemos, podemos de verdade cantar o Hosanas no domingo de Ramos. De verdade. Porque muitas vezes nós que estamos aclamando Jesus no domingo de Ramos, na sexta-feira gritaremos: crucifica-o. E esta sexta-feira, embora a igreja se nos atualize os momentos salvíficos históricos, mas esta sexta-feira santa que acontecerá daqui a alguns dias, né? Muitas vezes ela se repete nos 365 dias de cada ano. De muitas formas gritamos: crucifica-o. Não obstante as aclamações que fizemos a Jesus no domingo de Ramos. É muita coisa para ser dito. Olha, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. João, ele preocupa-se com esta cronologia. Porque vai aparecer aqui um monte de 3. Quando ele diz 6 dias antes da Páscoa, nós temos o 3 2 vezes. Jesus foi a um jantar. Na casa de quem? De 3 irmãos que eram amigos de Jesus. E cada um daqueles irmãos desenvolve uma função. É importante que verifiquemos, João está falando literalmente que aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Deus 3 vezes santo, ele está encarnado, ele está na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Ele está dizendo que Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, que era visto como o Deus 3 vezes santo no Antigo Testamento, ele encarnado
entra na casa daquela família. Não é interessante, não é lindo isto? E aquela família demonstrou-se ser aquela família de 3 pessoas. O Deus 3 vezes santo, em Jesus, ele adentra aquela casa e aquela família, cheia de Deus, cheia de gratidão, aquela família que de fato nos ensina a cantar e a celebrar o Domingo de Ramos com verdade. Aquela família não estava na sexta-feira gritando crucificam. Aquela é o protótipo de uma família que tem Deus no seu centro, que tem Deus como seu Senhor. Marta serve, Lázaro está jogado no peito de Jesus Cristo, na frente de Jesus Cristo. Maria, ela unge os pés de Jesus com o melhor perfume que ela tinha. Então, isto aqui é coisa interessante. E ele faz questão de dizer, João, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, Jesus está ali naquele jantar. Não esqueçamos também que o jantar em Betânia preludia a última ceia. E Lázaro, que morreu e fora ressuscitado por Jesus Cristo, aponta a morte e ressurreição de Jesus no 3º dia e não no 4º dia. Ou seja, primeiro Jesus. Sem Jesus Cristo não há ressurreição, não há vida eterna. Lázaro, ele é ressuscitado no 4º dia. Jesus é ressuscitado no 3º dia. É esse Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que tem as chaves da morte, do inferno. Ele tem o poder de tirar da sepultura, ou seja, a ressurreição. Isto aqui é interessante. Quantos de nós nos exibimos, nos gabamos, porque recebemos algum dom de Deus para curar um doente, expulsar um espírito maligno, um demônio? Quantas e quantas vezes a gente se exibe? Deus defenda, querido. Deus defenda se alguém de nós fizer uma oração e o morto ressuscitar. A gente vê aí direto que as pessoas... não vai ser, né? A palhaçada que as pessoas fazem. Deus, não, o irmão fulano de tal, não é aquela pessoa. Inclusive, ninguém mais pode orar pelo doente, ninguém mais pode... Não, tem que ser aquele, tem que ser aquela que acha que ele é o tal. Este acontecimento se nos está dizendo, repito-me, a ressurreição de Lázaro preludia a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Só que Lázaro, ele é ressuscitado por Jesus no 4º dia. Jesus ressuscita no 3º dia. Você está compreendendo o quanto é uma ação de Deus? O número 3 presente no 3º dia. Deus ressuscita a Jesus de Nazaré. Então precisamos ter isto em mente. Sem Jesus não há ressurreição. Eu não estou dizendo que não é para usarmos dons e carismas de Deus, do Espírito Santo, mas termos a consciência que é Ele. Não somos nós. Paremos de querer nos elevar-nos acima dos outros, como se fosse o nosso poder, a nossa capacidade. É Ele, é por Ele. Olhemos para a nossa doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Os Lázaros de hoje, eles podem sair da sepultura, eles podem escutar a voz de Jesus. E são muitos os Lázaros que têm saído dos túmulos. Pessoas que já estavam putrificadas. Pessoas que já estavam em estado de decomposição social, literalmente marginalizadas. Pessoas que ninguém confiava, pessoas que ninguém dava nada, pessoas que ninguém acreditava-lhes nada. Mas Jesus disse-lhes: vem para fora. E muitas dessas pessoas estavam sepultas no mais profundo dos túmulos, mas escutaram a voz de Jesus. E hoje estão aí pessoas novas, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram e uma nova realidade se fez. Jesus está falando sobre isto aqui. Então é Jesus, é o poder dele. Se há ressurreição, é porque Jesus, que ressuscita no terceiro dia, ele, porque é o Senhor da morte, ele pode dizer para os outros mortos: Lázaro, vem para fora. Bem, embora a presença de Lázaro seja preponderante, porque muita gente estava ali, foi a Betânia para ver Lázaro que Jesus ressuscitara. Já pensou um acontecimento desse? E Jesus está na casa do cidadão. Já falei há dias atrás, Lázaro, Marta e Maria não eram pessoas assim do casebre, escondidas, não. Eles tinham uma relevância social. Então não foi um fato escondido, não. O próprio relato de João se nos deixa entrever o quanto foi notório aquele acontecimento. Quando Jesus chora, não é? Olha a multidão que estava ali, olha como ele, vejam como ele o amava. Então, os inimigos de Jesus estavam espreitando aquela situação. Lázaro está lá, muitas pessoas estão ali de olho, por causa daquele milagre que foi o estopim para determinarem a morte de Jesus. Não podemos, esse homem vai causar uma revolução, o povo vai se bandear para o lado dele, vai aclamá-lo rei, Roma vai vir aqui, vai nos destruir de vez. E quem de uma escapa, 100 anos vive. Já vivemos o que vivemos no Egito, já vivemos o que vivemos na Babilônia, não vamos arriscar uma terceira vez. Isto aqui vai parar. É melhor Caifás, o sumo sacerdote, disse: é melhor que morra um homem, pelo bem de toda a nação. Então Lázaro, ele tem uma presença preponderante neste jantar. Todavia, a atitude da sua irmã Maria rouba a cena. O perfume que ela jogou nos pés de Jesus valia 10 meses de salário de um trabalhador manual. Não era coisa pouca, queridos. Ela derrama aquele frasco de perfume de primeiro. Eu não sei qual é o perfume melhor que temos hoje, e nem sei se dá para fazer essa assimilação, essa comparação. Mas aquele perfume que ela jogou nos pés de Jesus, perfumou os pés de Jesus, eram 10 meses de salário de um trabalhador manual. O valor positivo, 10 meses,
Qual era o valor positivo no número 10? O 1. Se não tiver este valor positivo, pode ter um monte de zero, não vai passar de zero e não sai dali. Mas é o fator positivo que torna esses zeros quantitativos. Qual era o valor positivo daqueles 10 meses? O número 1. Ou seja, Maria amava a Deus. Só Ele merece o nosso melhor. O Deus 3 vezes santo, a realização, as promessas cumpridas de Israel estão aqui em nossa casa. E não obstante a censura de Judas, poderia ser vendido. Já pensou o dinheiro que era? 10 meses de salário? Tá quanto o salário hoje? O nosso salário aqui. 1.000 e quanto? 1.000, sei lá, não sei. Já pensou um perfume? Vamos colocar R$1.000. Um perfume de R$10.000? Era muita coisa. Poderíamos pegar esses R$10.000 e ajudar os pobres. É claro que a preocupação dele não era os pobres, porque dias depois ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Entende, queridos? Maria, ela ama a Deus. E ela está dizendo que só Ele merece o nosso melhor, só Ele merece o nosso mais valioso. Aliás, o que eram R$10.000? O que eram 10 meses de salário de um trabalhador braçal? Diante da ressurreição do seu irmão? Diante do que Jesus fizera na sua casa, na sua família? Lázaro era o pilar, o esteio daquela família. Não era nada. A vida de seu irmão valia infinitamente mais. E elas estavam compreendendo que Jesus dissera: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Então Maria ensina-nos esta composição com Deus, esta relação com Deus, este amor sem medida, que Ele merece o meu melhor. Isto é interessante, queridos. Pensemos nisto. O que temos dado para Deus? E tenhamos calma, queridos, porque isto aqui, em um outro ambiente, isso aqui é sinônimo de dinheiro, né, irmãos? E muito dinheiro. Tenhamos calma. Nem sempre é a quantidade. Quantas e quantas vezes? Por que Jesus censurou aquelas pessoas que davam grandes, vultosas ofertas no templo e elogiou aquela mulher? Com certeza as suas 2 moedas, quantitativamente, eram nada ao lado da quantidade que tantos outros haviam ofertado e estavam a ofertar. Ela deu tudo o que tinha para a sua sobrevivência. Ela doou-se. Ela não fez uma doação de 2 moedas, ela doou-se. Ela doou a sua vida, a sua subsistência. Deus não vê como vê o homem, Samuel. O homem olha para a aparência, para a quantidade, para a estética.
Deus continua a olhar para o coração. O que temos dado para Deus? O que temos dado para Deus? Isto é sério, queridos. Qual o nosso tempo que temos devotado para Deus? Pensemos. Eu queria dizer uma outra coisa aqui, mas não vou entrar nesse mérito agora. Tá bom? Então Maria ensina-nos isso. E uma coisa interessante, já vamos terminar. João, ele anota um detalhe. Ele diz que quando ela jogou aquele perfume nos pés de Jesus, aquele perfume encheu toda a casa. Na sexta-feira, queridos, Jesus derramará o mais precioso perfume. E este deve encher toda a casa. Como? Por meio daqueles que foram comprados e lavados com seu preciosíssimo sangue. Como hoje, será que aquele texto, este episódio, está restrito a 2000 anos atrás? E lá parou, lá acabou? Não. Maria despeja nos pés de Jesus perfume de melhor qualidade. E caro, valioso. E Jesus fala daquele perfume: guardaste para a minha hora esse perfume. O perfume mais valioso de Deus pelo homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse precioso perfume, na sexta-feira, seria derramado na cruz. O frasco quebrou-se, rasgaram o frasco. E ali caiu a última gota de sangue e água. Todos aqueles que o receberam, todos aqueles que se deixaram banhar, comprar, redimir por aquele sangue e purificar por aquela água do batismo, Eucaristia e batismo, eles têm agora a responsabilidade de exalar o perfume de Jesus Cristo. O perfume de Jesus Cristo, ele não perdeu a sua fragrância. Ele hoje precisa se espalhar. Ele precisa hoje encher toda a casa. Onde estamos, aonde vamos, o local onde trabalhamos, lá onde a gente trabalha, o perfume de Jesus, ele enche toda a casa? Será que lá tem pessoas que não vê a hora de nós chegarmos, para que elas comecem a sentir o perfume de Jesus Cristo? Na nossa casa, alguém sente o perfume de Jesus através de nós? Não estou dizendo que não somos pecadores, não estou dizendo que não falhamos, mas o que mais pesa na nossa vida, queridos? O que mais tem relevância na nossa vida? É o perfume de Jesus ou aquele outro perfume, que nem se pode chamá-lo de perfume? Pensemos, raciocinemos, meditemos.
Semana Santa, o caldo começa a engrossar. Não esqueçamos que estamos diante dos mistérios dolorosos. Pensemos nisto. Todos queremos viver com os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os mistérios gloriosos, mas os mistérios dolorosos são importantes, tanto quanto aqueles. Eles fazem parte da nossa vida. Não há uma casa que batamos onde o sofrimento, de alguma forma, não se tenha estabelecido. E muitas pessoas estão dizendo, vem para Jesus porque a tua vida vai mudar. Tua situação financeira, tu não vai mais ficar doente, tu não morre disso, não sei o que, tu só tá. Nós somos livres para irmos, para atendermos os convites. Na parábola da grande ceia, 3 pessoas importantes foram convidadas, mas todas elas renunciaram e disseram, não, eu não quero. Comprei um campo, comprei 5 juntas de boi, casei, eu não vou. Nós todos temos o direito de aceitar ou não aceitar. Muitas pessoas não aceitam o convite de Jesus, mas aceitam outros convites. Pensemos, raciocinemos, reflitamos, porque isso tudo faz parte da nossa história de fé. Mas escutemos o convite de Jesus Cristo. Optemos, nos decidamos por Jesus, por aceitá-lo, por querer o casamento que Ele quer estabelecer conosco. Não é fácil, queridos. Não é fácil exalar o perfume de Jesus Cristo. Não é fácil, queridos irmãos, ser perfume de Cristo na terra, neste momento de putrefação que vivemos. Inclusive, não obstante, quem diria, quem poderia imaginar? Pois é, também. E às vezes há quem diga, sobretudo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Renovemos nesta Semana Santa a nossa fé, queridos irmãos. Renovemos a nossa fé em Jesus Cristo por meio da sua igreja, una santa, católica e apostólica. Queiramos o perfume de Jesus que está todo em Maria Santíssima. Eita! Queiramos isto, queridos. Não é fácil. Não é fácil, queridos. Ei, mocinha linda, princesinha, uma espada atravessará a tua alma. Foi para isso que Deus me chamou? Para viver dilacerado? Para enfrentar esses desafios? Ser o perfume de Jesus Cristo é enfrentar desafios, é unir-se a Maria Santíssima, ao seu calvário, ao seu deserto, ao seu chamado, ao seu sim, a sua resignação, a sua união com Cristo, desde a encarnação até o suplício da cruz. Quantas pessoas, queridos irmãos e irmãs, estão indo pelo caminho oposto, estão escutando outros convites, o convite do demônio que diz, tudo eu te darei. Basta que me adores, te prostre, faz de mim o Senhor da tua vida. É eu que determino, sou eu que dou as cartas, sou eu que dirijo a tua história, qualquer coisa vem falar comigo.
Não esquece que agora o teu líder sou eu. Esquece lá esse negócio de pai, mãe. Olha, os teus irmãos estão aqui, e eu sou o pai, eu sou o cara que... Quantas e quantas pessoas, queridos, estão abrindo mão dos mistérios dolorosos. Repito-lhe, aceita quem quer, vai quem quer. Muito bem faremos, se quisermos, se decidirmos viver com Jesus cada momento da nossa vida, da nossa história. Faremos muito bem se subirmos o Calvário com Cristo. O discípulo de Jesus, ele participa da sorte do seu mestre, tanto na dor como na ressurreição. Sobre todos nós, hoje sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo,